Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos começando com nossa 11ª semana desse semestre ainda no formato à distância. Então hoje, conforme está previsto no cronograma, a gente vai falar sobre jornalismo literário, né? Então a gente também ia falar sobre técnicas de ficção, mas a gente já falou e tem o livro, né? O principal é aquelas técnicas que eu coloquei para vocês, que tem no livro do David Lodge. Então, que eu postei o livro na íntegra anteriormente. E ali vocês podem ver, então, algumas das principais técnicas, né? Aí, claro, vocês podem ver pelo título ali, vocês... dá para entender, né, sobre o que se trata, e vocês podem ler aqueles tópicos que interessarem mais a vocês, que for mais pertinente, enfim, ou no caso da resenha que vocês estão fazendo sobre o livro que vocês escolheram, né, também aquilo que vocês identificaram, vocês podem ir lá e pegar algum elemento teórico mais aquilo que interessa para vocês realmente. Então a gente ainda está nesse plano do Estudos Literários 1 e 2, como eu falei para vocês, vai passar a ser o 1 mais focado na ficção e o 2 no jornalismo, mas a gente ainda está com o plano em vigor, né, que prevê esse momento para a gente falar sobre o jornalismo cultural, e que também é importante saber, porque é onde vocês vão, é o espaço, né, em que são feitas essas resenhas, essas interpretações sobre as obras, né, e aqui pensando especificamente nas obras literárias. Então o livro que traz assim um resumo da história e alguns conceitos, e o autor também conta algumas histórias dele mesmo, é o livro Jornalismo Cultural, da editora Contexto, do Daniel Pisa. Então é um livro acessível e tranquilo de ser lido, são mais ou menos 140 páginas, mas ele dá conta, né, de uma maneira mais resumida e com uma linguagem bem acessível, sobre a história e, enfim, algumas características, né, do jornalismo cultural. Então, fica essa referência aí para vocês, né? Então, e os principais dados aqui que eu estou trazendo, então, principalmente sobre a história, foram retirados, então, desse livro do Daniel Pisa. Então, iniciando falando sobre justamente a história, né, o Pisa vai colocar que não se tem uma data específica, né, sobre o surgimento, porque na história da imprensa mesmo, né, tem alguns marcos, algumas datas, mas, claro, é a partir daquilo que se tem acesso, principalmente que ficaram os registros, né? Então estima-se que foi por volta ali de 1711, né, com a fundação da revista inglesa The Spectator, né? Então seria a primeira a incluir nas suas páginas as questões culturais, né? É a primeira que também se autoproclama, né, com essa finalidade, que saiu no editorial da própria revista, de tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades e levar para clubes e assembleias, casas de chá e café, né, que se tem muito presente na época também, principalmente as casas de chá e café, que eram onde também se encontrava a intelectualidade, os escritores, os leitores, etc. E havia debates mesmo, públicos, tanto sobre questões políticas e também sobre literatura, principalmente, né, e aspectos culturais. Então esse é um marco, né, é uma data que se tem registro, né, dessa edição da revista inglesa. Então pode-se dizer, né, que no mínimo em 1711, pode ter tido até algum veículo anterior, mas que se tem registro, se tem essa data. E aí essa era uma revista que falava de tudo, então livros, óperas, costumes, festivais, música, teatro, política, etc. E já começa também a apresentar uma preocupação com questões como moda e costumes, né? Preocupação com corpo e mente, etc. Anteriormente até, né, ele cita também os ensaios de Montaigne,
né? Então, que é de 1580 e que é meio... já tem um texto ensaístico, claro, como o próprio nome diz, mas já tem um estilo quase que cronista, né? Nesse sentido que a gente dá pro termo, né? Mesclando o mundano com o erudito, né? Para a época, hoje seria esses relatos mais cotidianos que são feitos em textos mais curtos. Então, já seria de certa forma também uma prática, né, de jornalismo cultural. E aquilo que a gente vem falando desde o início, né, praticamente todos os grandes escritores também contribuíram ou atuaram como jornalistas ou contribuíram com a imprensa, né, escreveram textos para jornais, para revistas, né, Voltaire, Daniel Defoe, Rousseau, né, resenhas sobre contemporâneos e ensaios sobre Shakespeare, Montaigne, Proust, né, entre outros. Então, é aquilo que a gente falou desde o início, né, de que tanto no universo, né, num âmbito mais global, quanto na literatura nacional, são raros os casos assim de escritores que não atuaram em algum momento ou não colaboraram com algum texto, alguma produção para jornais e revistas, né, para veículos jornalísticos. No Brasil, o jornalismo cultural só ganha força então lá no final do século XIX, né? Então também tem essa relação jornalismo e literatura, né? Nascendo aí grandes escritores como Machado de Assis, Olavo Bilac. O Machado começa como crítico de teatro, né, e polemista literário. Então esses escritores, praticamente todos, né, e até do início do século XX, no caso específico aqui, que é um autor que eu estudei muito, Érico Veríssimo também, que começa a fazer a sua carreira principalmente a partir de 1930, e durante a década de 30 inteira ele vai atuar no jornalismo, né, tendo essa convergência de jornalismo e literatura, trabalhando em jornal, em revista, na revista do Globo, né, com entrevistas, foi o presidente fundador da Associação Rio Grandense de Imprensa, né? Ficou 2 anos na frente da entidade no Rio Grande do Sul e produzindo. E só a partir da década de 40 que ele vai conseguir, que ele vai chegar ao patamar da época, né? Que era possível ainda de se tornar um escritor que passou a viver de literatura, né? E aí se inverte, aí ele passa a ser procurado pela imprensa. Então, mas ele contribuiu e era muito essa relação literatura, escritores, jornais, jornalistas, ela era muito mesclada, né? Era muito os escritores muitos buscavam no jornalismo então uma maneira de se sustentar, né? De ter uma atividade remunerada. Claro que tinham também advogados que eram escritores, médicos, como até hoje, mas muitos, principalmente na época, buscavam no jornalismo uma profissão remunerada para se sustentar, para manter, para poder, nas horas de folga, nos feriados, finais de semana, escrever seus romances, suas ficções, né? Então isso também derruba, né? Eu até coloquei aqui no slide que eu vou postar para vocês, que derruba a tese que se cria e se criou até, e às vezes até hoje ainda é possível de se ouvir, de que os críticos seriam necessariamente autores frustrados ou autores que não fizeram sucesso, enfim, mais ou menos como aquela de que jogador que não se deu bem depois se torna treinador, né? De que os treinadores seriam jogadores frustrados, que foram jogadores, mas não tiveram êxito e aí se tornaram treinadores no futebol, né? Fazendo uma associação, mas derruba essa tese, né? Porque assim como tem críticos que realmente não conseguiram vingar na literatura, muitos outros, né? Claro que um grupo menor, mas os que conseguiram também, em algum momento, a maioria deles acabou trabalhando, atuando como crítico ou como jornalista cultural, né? Jornalista que trabalha nessa área da cultura, da literatura. Então, derruba, de certa forma, essa tese, né? O fato do próprio Machado de Assis, o maior nome da literatura brasileira, ter sido um crítico literário. Revistas também surgem nesse período, apresentando papel fundamental, né? Contava com textos de escritores como Oswaldo Aranha, o Érico Veríssimo, que a gente já falou, Mário de Andrade, e assim por diante. O Lima Barreto tem o livro As Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que
é um clássico da literatura brasileira, foi publicado em jornal, justamente satirizando a ignorância que ele via dentro das redações, né? Então ele também chegou a ser boicotado, né, pelos colegas, alguns colegas jornalistas, né, além da questão da crítica que ele fez, ainda era uma sociedade mais racista do que é hoje, né, e também ele foi um escritor negro do Brasil, dessa primeira geração, digamos assim. Então ele acabou também sofrendo muito, né, questões financeiras, por exemplo. Mas é um livro que vale ser lido também até hoje, né? Porque dá uma visão crítica, né, sobre o trabalho, sobre a profissão do jornalismo. Então, por um escritor, um grande escritor e que foi um grande jornalista também. Fora do Brasil, a revista New Yorker, principalmente entre os anos 40 e 50, né, se tornou uma referência no jornalismo cultural. Contratava, né, bons críticos, tinha bons textos, então se tornou também uma referência, né, uma espécie de revista que servia de padrão para as outras. E foi nela que o John Hersey publicou Hiroshima, em 1946, um ano depois, né, da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, mas aí ele pega o caso de Hiroshima. E esse livro tem publicado na Companhia das Letras, é tido como, enfim, a grande reportagem da história do jornalismo, porque foi a primeira vez depois da bomba que o Ocidente olhou para as vítimas como seres humanos, né? Como pessoas que morreram, que perderam filhos, que perderam pais, o que foi algo completamente desumano, né? E no caso foi quase que um experimento, né? Porque a guerra já estava ganha. E no caso os Estados Unidos optou por fazer esse ataque. E aí o John Hersey contou, né? Ele viajou para o Japão um ano depois da bomba e entrevistou sobreviventes e reconstituiu, né, o dia da bomba e como foi, né? Então os relatos são pesados. Mães com filhos no colo que entram num rio que estavam derretendo vivas, né, pela questão química da bomba atômica. Então é um relato assim muito, se tornou um clássico, né, muito impactante e claro, repercutiu, esgotou-se as edições da revista na época e aí, claro, se lançou o livro posteriormente. E também foi na New Yorker que o pessoal, boa parte do pessoal do New Journalism, né, que aí, claro, fica mais até para estudos literários 2, publicava suas reportagens, inclusive o A Sangue Frio em 59 foi publicado na revista. Então, era vamos dizer assim, uma casa, né, que valorizava, recebia e publicava, né, esses jornalistas literários. E outros romancistas desculpa, famosos que também eram críticos, né, o Charles Dickens, do David Copperfield e outros livros, Jack London, né, do Caninos Brancos, Martin Eden, Hemingway, né, conhecido no mundo literário, George Orwell, né, do 1984, A Revolução dos Bichos, né, além dos autores do New Journalism, que, né, o Gay Talese, o Wolff, o Thompson, né, que também outras revistas que apresentaram esse espaço, que deram esse espaço, é a Rolling Stone, que, né, se tornou referência na música, mas que publicava os textos do Hunter Thompson, então cobria outras pautas, não apenas as de música, né? E a Playboy também, né? A Playboy, o Gay Talese conta no livro A Mulher do Próximo a história, né, do Huffner, do fundador da Playboy. E, conta entre outras, né? Não é o tema principal do livro, mas conta a história dele. E é muito interessante porque ele trabalhava para uma revista e ele pediu demissão. Ele era casado, tinha uma filha pequena, e aí ele pediu demissão e pegou todas as economias dele, e aí tirou empréstimo, enfim. Ele pegou um valor que ele acabaria ficando falido para a vida inteira se não desse certo, né, com a ideia da Playboy. E aí lançou a primeira edição e foi um sucesso, e aí ele, a partir daí, passou a construir, né, o império dele da revista Playboy. E é muito interessante, né, porque
o diferencial que o Gaitalice coloca, que ele percebeu, é que as outras revistas masculinas traziam fotos, né, as fotos das mulheres nuas, que era bastante característico, principalmente dessa cultura de impresso, né? Uh, e aí e aí as matérias não tinham nada a ver para o público que era destinado, eram matérias principalmente sobre carro, né? E o Hufner passou a incluir comportamento, cultura, a roupa para homem, coisas nesse sentido, que as outras revistas femininas abordavam, traziam para as mulheres, né? Então ele colocou o foco editorial da revista, que era o público masculino, além da questão das fotos, que foi o que tornou famosa a revista, mas também trouxe até enquanto durou, né, muitas entrevistas, e aí, claro, as filiais ao redor do mundo também adotavam essa política, né? A Playboy no Brasil teve entrevistas, entre as entrevistas da Playboy, acho que eram talvez mais até, ou tão impactante quanto as páginas amarelas da Veja, né? Trazia revistas, só que com atores, com artistas, enfim, pessoas de todas as áreas. Então, às vezes, a pessoa, mesmo mulher, ou, né, enfim, uma pessoa que não tivesse interesse na questão das fotos, comprava a revista porque tinha saído entrevista com a Xuxa, né? E lá ela contava coisas que não contava em nenhum outro lugar. Então se tornou bastante conhecido por isso, né? Pela questão do jornalismo cultural também, né? De trazer temas culturais para as entrevistas, principalmente, e às vezes até para as matérias, né? Comportamento também. E na Europa também a crítica tem espaço nesse período, né? Como nos franceses Le Monde e La Musique, né? São dois exemplos. Na Europa também nomes famosos como Umberto Eco tornam fortes as análises feitas em revistas. E a partir de 50 a crítica também começa a ganhar mais espaço em jornais diários, né? E aí segue. Muitos jornalistas do meio também partiram para a biografia, como foi o caso do Rui Castro, né? Então, jornalistas que trabalhavam com jornalismo cultural e que em algum momento passaram a investir em outros projetos. A internet, aí claro, já dando um salto, né? Porque a cultura do jornal impresso e da revista impressa vai principalmente até o final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda é muito forte, né? Ainda se tinha muito impacto, né? O que publicava o impresso. Claro que houve uma migração, né, do impresso, muitos desses veículos do online nasceram do impresso e hoje tem suas plataformas no online, então continuam tendo impacto, né? Então, se a Folha de São Paulo, que é um jornal originalmente impresso, publica algo impactante, vai ter a mesma repercussão. E circulando, né, por esse ambiente online. E também se tornou uma plataforma e abriu outras possibilidades, né, para essa produção do jornalismo cultural. Então, inicialmente os blogs, a gente já falou aqui de canais no YouTube que falam de livros, música, etc, né? Então a ideia de crise, que claro, a questão do impresso, obviamente, né, tá em crise há muito tempo, mas tem um pouco de nostalgia disso, né? Porque, claro, era mais a questão do assinante, da venda avulsa, era mais palpável, né? Mas os veículos demoraram um pouco, mas eles estão conseguindo criar meios, né? Como material exclusivo para assinante, aplicativo, que daí se tu é assinante tu tem acesso, etc, né? Então, parcerias também, né? Então, às vezes tem streaming, tem parceria com outras empresas que trabalham com vídeo, com séries, com filmes. Então, na verdade, né, se exigiu, né, mudanças nessa parte mais empresarial e administrativa de planejamento, né, dos veículos e dos novos que se inseriram. Então, o Pisa ressalta que em termos de qualidade, as boas produções de hoje também não ficam atrás do passado. O que tem hoje é que tem muito mais produção com online. Então, a gente tem produtos que a gente nem saberia, às vezes, que existe por causa do online, né? Então, como eu falei, eu tive um texto publicado esse ano no jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná, que é um jornal que tem história. Mas se a gente não tivesse a internet, talvez eles não tivessem chegado até mim para fazer o convite, mas eu também não ficasse sabendo, a não ser, claro, que fosse em algum congresso, em alguma coisa, a existência também do jornal, e que é um baita jornal,
jornalismo cultural de primeiríssima, né? Então, e claro, só que no meio disso também tem o blog do fulano, às vezes, que o cara pode fazer porque gosta, mas não é um trabalho mais amador, né? E assim por diante, mas garimpando se acha, né, boas produções. Então, no Brasil, em termos de história, teve a revista Cruzeiro, que foi um marco, né, publicada a partir de 1928, foi uma referência no jornalismo cultural. Publicou textos do Vinícius de Moraes, Raquel de Queiroz, Milô Fernandes, etc., né? A Crônica ganha espaço também nessa história toda e segue até hoje. A gente teve aí Carlos Heitor Coni, Rubem Braga, João do Rio, Graciliano Ramos, vários outros. E ainda hoje a gente tem, né, bons cronistas. O Pasquim foi outro veículo que marcou época, não só pela questão política, né, que geralmente se fala do Pasquim enquanto um jornalismo de resistência sob o ponto de vista política no período da ditadura, etc. Mas também tinha muito forte essa questão literária e cultural. Só ver os nomes, né, que trabalharam lá, o Ziraldo, o Paulo Francis, que depois acabou exilando para os Estados Unidos, o Fausto Wolff, o Jaguar, Milô Fernandes, né, todos eles escritores, além de jornalistas. E também dando ênfase a essas matérias mais analíticas, mais contextualizadas, né? Aí tem os cadernos dos jornais, Folha, a Ilustrada, o Estadão, sempre também com nomes fortes, né, na literatura, José Onofre, Rui Castro. Depois contrataram Marcelo Rubens Paiva, Carlos Heitor Coni e outros colaboradores. Inclui temas mais gerais e na década de 90 passa a colocar também nesse espaço questões como gastronomia, né, que se relaciona com cultura também, design, né, outras questões. Antes ficava mais nas 7 artes, então a literatura, o teatro, a pintura, a escultura, a música, a arquitetura e o cinema. Então passa a se abrir esse leque, né, o jornalismo cultural passa a incluir outros temas além das 7 artes. E aí tem uma discussão que o Pisa vai trazer, que é elitismo versus populismo, né? Que as pessoas tendem a ligar. E aí, claro, aí tem estudos mais acadêmicos, mais profundos, filosóficos profundos e de pesquisa que tratam sobre essa relação, né? O Canclini tem o livro Culturas Híbridas, que traz isso de uma maneira muito, muito, muito legal. Então, que é essa relação elitismo e populismo, né? Que as pessoas tendem a pensar, né, muitas vezes, em cultura como algo erudito, né, mais ou menos aquela discussão, cultura popular como se não fosse cultura, né, então é outro ponto a ser pensado. E ele faz uma crítica também, né, ao Pisa, a falta de crítica justamente do jornalismo cultural praticado hoje, em que ele coloca qualquer filme só ganha bom, muito bom, excelente, né? Então isso realmente, se pegar décadas anteriores, principalmente nesse auge, anos 60, 40, 50, 60, os críticos eram pesados. O Érico Veríssimo dizia que ele não lia as críticas porque a única vez que ele leu ele ficou deprimido, ele quase desistiu de ser escritor porque o cara tinha detonado o livro dele. Até foi um dos primeiros, não sei se não foi O Resto é Silêncio, não tenho certeza agora de cabeça qual livro que tinha sido resenhado. Ele conta no Solo de Clarineta, que é a autobiografia dele. E era pesado, né? Era bem mais pesado. Hoje tem, né? Tem, mas tem muito mais, às vezes, até por parte do público, né? Que o público não tem tanto interesse em agradar o fulano, né? E tal. O público pega mais pesado, mas às vezes sem embasamento também, né? Então esse crítico, que é jornalista, que tem embasamento, muitas vezes ele tende a ser bonzinho com as produções pela questão comercial, né? Pelas parcerias, às vezes com editoras, às vezes por questão de manter a fonte, etc. Então muitas vezes essas resenhas e críticas são baseadas na lógica da fama, muitas vezes com bairrismo, né? Tendências políticas, sexuais, etc. Esse olhar crítico só se adquire com o tempo também, né? Para fazer uma crítica que não seja uma crítica banal, ou uma crítica que vai fazer com que a tua crítica seja criticada, ou que você, no caso o jornalista vai acabar ele sendo, né, sendo fortemente criticado pela sua perspectiva de uma determinada obra. Então, claro, tem que ter embasamento, principalmente, leitura, experiência, etc. Outra crítica é em relação à submissão ao cronograma de eventos, esse aí é forte, que é aquele jornalismo cultural que, né, vai dar a programação do cinema,
as peças de teatro, reprogramação da TV, lançamento de livro, então muito no factual, né? Ele faz essa crítica de que não é mais um pouco raro, né, encontrar veículos dos tradicionais que ainda façam uma crítica mais profunda, né? Porque a cobertura diária ela tende a ficar mais banal, como nas outras editorias, então cobertura de sobre televisão, novela, etc. Cadernos semanais tende a ser, e nos cadernos semanais dos jornais tende a ser mais aprofundado. E aí, outra dicotomia é a relação entre nacional e internacional, mas aí vai muito de cada veículo, do objetivo, do público-alvo. Muitas vezes as pessoas não podem ir até a exposição, mas querem saber o que está rolando. Então, por exemplo, a Bienal do Mercosul, a Feira do Livro, a Feira de Paraty, né? A pessoa não vai, não pode ir, mas ela quer saber o que está rolando, o que os palestrantes falaram. Então é essa cobertura mais aprofundada, né? Apesar de que com o online eu lembro que teve um festival literário que teve as transmissões ao vivo, né? Foi online e as pessoas todas podiam assistir de casa. Então tudo isso, e principalmente após a gente teve que se adaptar muito pela pandemia, mas muitas coisas vão ficar, né, após a pandemia. Na verdade, houve uma aceleração, né, de algo que talvez demorasse mais e acabou sendo antecipado, né? Como, por exemplo, um evento que está rolando presencialmente, lá o escritor X vai falar sobre o lançamento do livro numa feira de literatura e vai ter a transmissão, vai ter no YouTube, vai ter nas redes sociais, pode ser só para quem pagou uma taxa de inscrição ou pode ser aberto para todos, enfim, aí as empresas, né, estão lidando com isso. Mas é algo que vai ficar certamente depois, né? Na verdade, quem não fizer talvez vai acabar até ficando para trás, né, nesse sentido. Então ele coloca também 3 males. O primeiro, excessivo atrelamento à agenda, que já foi dito. O segundo é o tamanho e a qualidade dos textos, que muitas vezes é a republicação dos releases. E o terceiro é a marginalização da crítica, né? Sempre secundária aos anúncios, com pouco espaço, pouco destaque visual, às vezes não tem chamada na capa, né? Se dá a capa por mais factual, enfim. E muitas vezes muito achismo, palpite, sem uma fundamentação, né? Às vezes falta um pouco de bagagem, né? Pro crítico, né? Fazer uma crítica mais contundente. Observação do autor, poucas vezes matérias sobre cultura ganham chamada na primeira página, nos veículos tradicionais, né? Também a possibilidade de rádios, né? Então, a gente está falando, claro, muito de literatura, revistas, jornais e o impresso, a adaptação desses meios impressos pro online. Mas também tem a possibilidade de rádio cultura, enfim, TV fechada, né? N canais que tem como foco principal a cultura. E o repórter norte-americano Paul Johnson escreveu que o repórter cultural deve ter, então, sabedoria, que inclui viagens, experiências pessoais, vivências sociais, conhecimentos. Então, mesmo uma viagem, às vezes, fiz um mochilão pela América Latina. Isso aí, pro jornalista cultural, é melhor muitas vezes do que um curso, do que, né, sei lá, do que muita coisa. É uma experiência que vai ensinar muito, né? Vai ensinar muito sobre outros povos, outros pensamentos, outras formas de ver o mundo. Às vezes até uma viagem de uma região para outra dentro do próprio país já muda, enfim. Vivências sociais, conhecimentos gerais, né? Muita leitura, né? Mas sem ser professoral, né? Coloca assim, mas atento às ideias. Senso de notícia, variedade, né? Não ficar só em um tema, né? Eu gosto só de séries de comédia, né? Só gosto de série de comédia. Não, vai ver também outras coisas, né? Abrir o leque, eu gosto só de ler livro de biografia, né? Não, também pega uma ficção, pega um romance, pega um clássico, pega um contemporâneo, né? Ter um bom repertório, né? E personalidade, né? A primeira pessoa, para colunas de opinião, ele coloca que é obrigatório. Então, claro, na crítica, tu tem que se posicionar, né? Não é um resumo, digamos assim, da obra. Então, esse ensaio crítico, até o que vocês vão fazer, é importante que vocês tenham essa visão de que é um texto opinativo, né? Você tem que se posicionar sem tentar fugir de ficar em cima do muro, né? Porque não é um resumo, né? É diferente de um resumo que vocês vão dar uma sinopse lá da obra, né? Nesse caso, vocês
podem, obviamente, dar sinopse, contextualizar, mas vocês também vão dar a opinião de vocês. Então era isso por hoje, pessoal. A gente volta na próxima semana com a 12ª aula, falar um pouco sobre literatura audiovisual, literatura e música. E aí a gente vai encaminhando aí já para a reta final do semestre, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.